Boa noite. Uma operação da Polícia Federal apreendeu hoje de manhã documentos dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas e no Fórum Enoque Reis. Os alvos foram os gabinetes da desembargadora Encarnação Salgado e do juiz Luiz Carlos Valois. Eles são investigados por um suposto envolvimento em um esquema de venda de sentenças para libertar membros de uma facção criminosa. Os 15 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Os principais alvos da operação foram a casa e o gabinete da desembargadora Encarnação Salgado, na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. A Polícia Federal também foi à vara de execuções penais no Fórum Enoque Reis, no Aleixo, onde trabalha o juiz Luiz Carlos Valois. Nos dois locais, os policiais apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos. Os agentes fizeram a arrecadação de 3 HDs, sendo correspondente ao do próprio juiz titular da vara, da diretora de secretaria e a assessora. E papéis, isso cumprindo determinação do ministro Raul Araújo, que está presidindo o inquérito, que investiga situações que eu creio que já há um tempo aí já vem sendo divulgada. As investigações fazem parte da segunda fase da Operação La Muralha, que em novembro do ano passado prendeu mais de 90 pessoas envolvidas com a facção criminosa Família do Norte. Na época, a Polícia Federal chegou a levantar uma suposta participação da desembargadora e do juiz num esquema de vendas de sentenças para libertar integrantes da FDN. Mesmo diante das suspeitas, a ação de hoje surpreendeu o desembargador corregedor do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele afirmou que não foi aberto nenhum procedimento contra os dois magistrados. As notícias que nós temos são de jornal. Nunca veio nenhuma representação contra o Dr. Valois na corregedoria. Para Flávio Pascarelli, que em julho assume a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, a operação autorizada pelo STJ arranhou a imagem do judiciário no Amazonas. Uma situação como essa arranha a imagem de qualquer instituição, né? É um fato constrangedor, mas faz parte do procedimento democrático. Se há uma investigação, todos estão sujeitos à lei. O presidente do tribunal, o corregedor, o desembargador e juiz, não há diferença. A Polícia Federal cumpriu ainda mandados nos escritórios de 4 advogados que aparecem como suspeitos de envolvimento no esquema da suposta venda de sentenças. Klinger Oliveira, Flavícia Dias, Luciana e Gorete Tessas foram convidadas a depor. A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas também criticou a decisão do tribunal. Não há provas, nenhum dos advogados a prova de conduta criminosa. A OAB ela considera essa medida um absurdo, é uma afronta à dignidade do Tribunal de Justiça e uma afronta também à dignidade da advocacia. Quer dizer, só porque os advogados militam na área criminal, isso não significa que eles têm envolvimento com a execução do crime. Eles promovem a defesa e a defesa é obrigatória. 2 servidores do Tribunal de Justiça também foram levados a depor. O material apreendido vai ser periciado aqui em Manaus e o resultado da perícia vai ser enviado ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A Polícia Federal não revelou detalhes do que foi descoberto nessa segunda fase da Operação La Muralha. Isso porque a desembargadora Encarnação Salgado tem foro privilegiado. E as outras pessoas que foram arroladas nessa fase acabaram também ganhando a mesma prerrogativa. Praticamente já tinha fechado todo o núcleo principal da La Muralha quando surgiram indícios de um outro esquema paralelo para venda de sentença. Como envolvia, mais uma vez repito aqui, membros do tribunal local, esse material teve que obrigatoriamente ser apresentado ao STJ para que decidisse sobre a instauração ou não de um procedimento investigativo lá nesse tribunal, naquele tribunal. Tá? É uma questão processual um pouco complicada para quem não é do meio, mas é o que ocorre normalmente. Tá? Pessoas com foro privilegiado têm que ser investigadas no tribunal competente. E a gente continua falando sobre a Operação La Muralha, ao vivo com a repórter Amanda Amorim. Boa noite, Amanda.
Muito boa noite para você, Amanda. Boa noite a todos. Pois é, depois de toda a operação de hoje de manhã, em que a gente viu os nomes da desembargadora Encarnação Salgado e o juiz Luiz Carlos Valois, o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, Cássio Borges, se manifestou sobre o assunto. Vamos ver o que ele falou na reportagem. A providência da associação é acompanhar o desenrolar das investigações para garantir que os nossos dois associados, o desembargador Encarnação e o juiz Luiz Carlos Valois, que seja garantido a eles a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e, além de tudo, nós estaremos vigilantes relativamente à salvaguarda das prerrogativas da magistratura. Além disso, Amanda, o presidente também falou a respeito da condução dos trabalhos da Polícia Federal durante a Operação La Muralha 2. Nós não vimos excesso não, salvo o que eu já salientei antes, que é a obstrução de um corredor inteiro para se fazer uma busca e apreensão de um HD numa vara. Então, isso é um excesso, né? Mas nada que afete o trabalho da investigação deles em si. E durante a entrevista, o presidente foi questionado a respeito das opiniões pessoais de magistrados influenciarem as decisões judiciais. Vamos ver a opinião do presidente da Amazon sobre isso. As opiniões devem ser colocadas em prática na decisão como magistrado. Não é isso que está errado, porque ele tem o livre direito de decidir. O juiz tem o livre direito de decidir, baseado no princípio do livre convencimento motivado. A motivação é o ordenamento jurídico, e o ordenamento jurídico não é uma coisa estanque, é uma coisa em movimento e uma coisa interpretada. Então, ele pode sim. O que ele não pode, e nós nos recusamos a crer e nos aliamos aos dois, é negociar a decisão com o criminoso. É isso, Amanda. A gente fica aqui, né, torcendo para que todos esses fatos sejam devidamente esclarecidos perante a justiça. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Amanda. Uma boa noite para você. Táxis e mototáxis que trabalham de forma clandestina na cidade foram apreendidos ontem à noite numa operação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. De acordo com a SMTU, só nos primeiros 5 meses do ano já foram apreendidos mais de 600 desses veículos, circulando de forma irregular. Uma quadrilha assaltou clientes e funcionários de uma loja de peças na Avenida Silves, na Bola da Suframa. Eles levaram celulares, carteiras e bolsas e chegaram a ameaçar as vítimas. A polícia investiga o caso. 3 homens foram presos suspeitos de fazer arrastões em vários pontos da cidade. Só esta semana eles assaltaram pelo menos 3 lugares diferentes, inclusive um açougue, de onde, segundo a polícia, teriam levado até um porco vivo. Olha só, até o porco está sendo levado, né, gente? E um carregamento de cigarros foi furtado do Porto de Manaus. Foram 8 milhões de unidades avaliadas em R$1.200.000. Numa apuração inicial, foi constatado que a carreta com os cigarros chegou na terça-feira. E no mesmo dia, a carga foi retirada do posto fiscal com documentação falsa. A Delegacia de Roubos e Furtos já solicitou os documentos de liberação dos produtos para investigar como foi feita a falsificação, além das imagens do local. Ainda de acordo com a polícia, esse é o segundo caso de furtos com documentação falsa nas últimas semanas, no posto fiscal do Porto de Manaus. E vamos dar agora aquela olhada no trânsito pelas nossas imagens aéreas aqui da TV A Crítica. A gente está vendo nesse momento a Avenida André Araújo, ali próximo ao Fórum Enoque Reis. Aqui a gente consegue ter uma visualização bem tranquila, com imagens ótimas e excelentes. A gente consegue ver o trânsito fluindo. Não há retenções, o fluxo de carros é intenso, mas não há nenhum congestionamento. Agora a gente sobrevoando André Araújo, a gente não percebe aí nenhuma retenção no caminho, apenas o fluxo de carros, que para esse horário é normal. E agora vamos sobrevoar a cidade mais uma vez
Estamos vendo imagens aéreas da TV A Crítica. No momento, a gente vê imagens da Avenida Humberto Calderaro Filho, ali no cruzamento com a Rua Salvador. Nesse momento, a gente está sobrevoando a Humberto Calderaro, os carros indo em direção ao Manauara Shopping e as nossas imagens aí percorrendo toda a avenida. O trânsito está bastante tranquilo nesse momento. Por ali, a gente não vê nenhuma retenção. Estamos vendo com nitidez, nesse momento, então, a Avenida Humberto Calderaro Filho, agora à noite. Mandados de prisão contra pessoas procuradas por atraso de pensões alimentícias e violência doméstica foram cumpridos pela polícia. O balanço das operações Cumpra Seu Dever 2 e não a violência doméstica foi divulgado hoje na capital. A operação deixou a Delegacia Geral da Polícia Civil movimentada nos últimos 2 dias. São cumpridos 110 mandados de prisão pela Polinter, 10 por violência doméstica e 100 por pensão alimentícia. Em 2 dias, mais de 30 pessoas foram presas, a maioria por não pagar a pensão dos filhos. Que seja propagado o efeito pedagógico disso aqui. A gente espera que o devedor vá quitar o seu débito na justiça. A polícia tem conhecimento de que o devedor de pensão alimentícia não é um criminoso, mas ele tem esse débito que ocasionou a expedição de um mandado de prisão, uma ordem extrema. Também estamos cumprindo 10 mandados criminais relacionados à violência doméstica. Desses 10 mandados, 3 já foram localizados. A meta da Polinter é cumprir pelo menos 50% dos mandados de prisão. Os devedores de pensão alimentícia precisam pagar pelo menos 3 parcelas do que devem para ganhar a liberdade. Já os que foram presos por violência doméstica e o policial militar de 37 anos preso, acusado de envolvimento em um homicídio, devem ficar à disposição da justiça para cumprir pena. O uso de um aplicativo de mensagens tem ajudado no combate ao crime em Manaus. A iniciativa faz parte da rede de vizinhos que usam o WhatsApp como canal de comunicação direto com a polícia. A ideia, que surgiu em 2012, precisou do envolvimento dos moradores para dar certo. Aqui no bairro Cidade de Deus, o celular que a polícia usa foi doado pela comunidade e a conta da linha é paga pelos oficiais da área. Então a gente teve aquela preocupação de pensar uma ampliação do nosso canal de comunicação, que era o Linha Direta. Então a gente adquiriu um telefone smartphone, nele nós conseguimos viabilizar o WhatsApp e um segundo número da operadora mais popular. E assim a gente pôde dotar o Linha Direta de WhatsApp. E daí a gente começou a fazer os grupos, de interação com a comunidade. Um dos grupos do aplicativo reúne os contatos de lideranças das comunidades. Um outro cria um canal de comunicação com as escolas e um terceiro com os centros de saúde onde as ocorrências são frequentes. Já tivemos pessoas em motocicletas armados que assaltaram nossos colegas ao chegar na nossa unidade, e eu liguei para a linha direta, em 5 minutos eles estavam lá. A colega passou as características do emiliante, e eles passaram a perseguição deles. Essa parceria com as UBS, ela só veio a somar e aproximar mais a polícia e a comunidade. Seu Eusébio mora no bairro Cidade de Deus. Ele abraçou a ideia e, com a ajuda dos moradores, fez cartazes com os números do Linha Direta e distribuiu nos comércios da área. A gente tem feito um trabalho de divulgação do Linha Direta da Polícia Militar, principalmente na área comercial a gente tem trabalhado, mas a gente está querendo que a comunidade, no geral, ela tenha este número do Linha Direta. Para se ter uma ideia, só os policiais da 13ª SICOM têm a responsabilidade de fazer o policiamento ostensivo em 13 comunidades, que representa aproximadamente umas 70 mil pessoas. E onde a polícia não está, são os vizinhos que denunciam as ocorrências de crime e passam informações sobre os suspeitos. Essa integração ajudou a prender os assaltantes que tentaram roubar esse consultório odontológico. Os funcionários chamaram a polícia pelo aplicativo de mensagem. O WhatsApp é uma ferramenta que interliga as pessoas e acabou fazendo justamente essa integração entre a gente e o corpo de polícia. A gente conseguiu avisar no grupo e eles conseguiram responder de maneira muito eficiente, de maneira hábil com a gente. E a partir de amanhã, o Departamento de Trânsito do Amazonas vai passar a oferecer um novo serviço para facilitar a vida do motorista. O local vai passar a contar com um cartório. Sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com a repórter Amanda Amorim. Amanda, qual é o principal benefício desse novo serviço dentro do Detran?
Olha, Amanda, isso tudo é porque em muitos casos, quando os motoristas vendem o carro, sempre acontece algumas dificuldades na hora ali de trocar o documento para o comprador. Então, para evitar possíveis dores de cabeça, por um antigo dono, o Detran decidiu inaugurar, esse cartório justamente para facilitar. E é claro, quem vai explicar mais detalhes sobre este assunto é o diretor-presidente do Detran, que está aqui ao meu lado, Leonel Feitosa. Como é que vai funcionar todo esse serviço? Isso já foi pensando justamente para facilitar e dar uma comodidade maior para o condutor? Verdade, nós entendemos que nós temos que oferecer um atendimento de qualidade para a população. Essa é a determinação do governador José Mello. Então, ano passado, passaram pela sede do Detran 1.600.000 pessoas. E 80% delas tiveram que ir a um cartório para colher uma assinatura, fazer uma procuração ou mesmo fazer um comunicado de venda. Agora não mais. A partir de amanhã, tudo será feito dentro do órgão. E com isso, você irá oferecer uma facilidade maior para o usuário, irá oferecer uma comodidade maior e mais rapidez nos nossos serviços. E quais são esses serviços? Todos os serviços que são feitos nos cartórios, exemplo, uma procuração, reconhecimento de assinatura, comunicado de venda, todos os serviços hoje serão feitos a partir de amanhã dentro do Detran, na sede do Detran terá um cartório lá. Foi uma solicitação do deputado Augusto Ferraz, que pediu ao desembargador Flávio Pascarelli, corregedor-geral de Justiça, e que entrou em contato conosco. Nós achamos uma ideia excelente para facilitar a vida. Então, agradecer ao deputado, também ao desembargador Pascarelli, pela ajuda que tem dado ao nosso trabalho. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos abrindo para a população mais um serviço. Sem contar que daqui a 60 dias nós iremos inaugurar no Detran também a Delegacia de Furto de Veículos dentro do Detran para facilitar a vida das pessoas. Também iremos inaugurar mais uma grande loja no Shopping Ponta Negra e no Shopping Uai. Com isso, facilitando e descentralizando nossos serviços para proporcionar atendimento de qualidade para a população. E como é que vai funcionar a questão dos horários? Os horários serão normais, no Detran de 8 às 14 e nos shoppings até às 22 horas, como de costume já. Muito obrigada, presidente, pelas suas informações. É isso, Amanda. Com certeza vai facilitar e muito a vida do cidadão, dos motoristas aqui da capital. Amanda, muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai olhar mais uma vez o trânsito. Você que está pensando em sair de casa agora à noite, vamos dar uma olhadinha pelas imagens aéreas da TV A Crítica. Estamos sobrevoando nesse momento a Avenida Salvador. Ali você pode ver que é a esquina com a Mário Ipiranga Monteiro. E essa Salvador no sentido de quem vai ali para o São Jorge. O trânsito está um pouco intenso nesse momento. A gente vê que o fluxo de carros é grande, mas também, olha, o sinal está aberto, a gente não vê retenções, não há registro de colisão nesse momento, sobrevoando a Salvador, imagens aéreas da TV A Crítica. Estamos de volta e vamos olhar mais uma vez o trânsito pelas imagens aéreas. Para você que está querendo sair de casa agora, vamos acompanhar as imagens aéreas da TV A Crítica. Estamos sobrevoando nesse momento a Avenida Maceió, no sentido de quem vai para Darcy Vargas, ali no Veralves. Trânsito muito bom agora à noite. Olha aí, pouquíssimos carros circulando na rua. Estamos sobrevoando a Maceió. Então você que vai sair de casa, está ali pelo Veralves, pode ficar tranquilo que não vai ter retenções no caminho. Pode pegar a Maceió agora à noite, principalmente ali se você for no sentido da Darcy. E o Ministério Público fez uma vistoria hoje pela manhã na estação de tratamento Ponta das Lajes. A fiscalização foi motivada depois das recentes interrupções no fornecimento de água para os consumidores da Zona Leste. A vistoria é parte do processo para compor um laudo que deve analisar os problemas que causam a falta de água na Zona Leste de Manaus. A gente não vai adiantar necessariamente qual é as providências a serem adotadas, mas vamos analisar em cima desse auto de vistoria o que pode ser feito. Vamos sentar com a empresa, vamos sentar com a ASAN, que é o órgão regulador, e ver exatamente que medidas compensatórias pode haver ou se há necessidade de se repor mais ainda o prejuízo sofrido pela população. A empresa responsável pelo serviço afirma que o problema foi causado porque 2 das 3 bombas que realizam a distribuição de água para a região quebraram. A primeira, há quase 2 meses, precisa ser substituída e a segunda, que foi ativada como reserva, também apresentou problemas no fim do mês passado. Agora, apenas uma bomba faz o trabalho de 2.
nós vamos aguardar a chegada, não tem jeito não existe outra solução, nós vamos ter que aguardar a chegada da terceira bomba, aí sim, para termos o sistema recomposto, 2 operando e uma pronta, apta para... Já compramos todas as peças possíveis de pequenos danos que alguma parada possa causar, que não precise ter uma outra bomba comprada. Ainda de acordo com o presidente da Manaus Ambiental, o reparo nesta segunda bomba deve ser finalizado ainda esta noite. Mas a água na torneira do consumidor só deve começar a jorrar em um prazo de até 24 horas. Já a primeira bomba deve ser substituída em até 80 dias. E só então o serviço deve ser normalizado completamente. Até lá, a Zona Leste continua em sistema de rodízio, ou seja, os bairros são abastecidos a cada 2 dias em revezamento. E hoje foi discutido o plano de simulação e treinamento para a passagem da tocha olímpica pelo Amazonas. Mais de 30 órgãos de segurança vão atuar na passagem do símbolo olímpico no estado. O treinamento das equipes acontece no próximo sábado, no trecho entre o aeroporto Eduardo Gomes e a Arena da Amazônia. Durante a ação, os procedimentos de segurança vão ser aplicados e testados para que, caso haja necessidade, sejam corrigidos. E por conta da simulação, o trânsito na Avenida Torquato Tapajós será interditado entre 10 e 11 horas da manhã. E o Nacional apresentou ontem o meia esquerdinha. O jogador de 32 anos chega ao Leão após 2 temporadas no futebol piauiense. Ele também tem passagem por Bahia e Fluminense. O meia garante que está pronto para defender o Leão na Série D e que não vão faltar garra e entrega da parte dele. O Nacional estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Genos de Rondônia. O jogo é em Porto Velho. A gente volta agora nesse bloco sobrevoando outros pontos da cidade. Agora a gente vê imagens da Avenida Djalma Batista no sentido Torquato Tapajós, ali no cruzamento com a João Valério, agora como você está podendo ver. Trânsito bastante carregado nesse momento, como é de se esperar para Djalma Batista. Então ali você vê um fluxo de carros intenso, congestionamento ao longo da Djalma Batista. A gente está sobrevoando imagens aéreas da TV Acrítica, você vendo nesse momento com nitidez como está o fluxo de carros na Djalma Batista, ali no sentido de quem vai para Torquato Tapajós. Se você tiver uma opção, puder fugir dessa rota, seria aconselhado para evitar esse engarrafamento agora à noite. E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje validar a norma que proíbe escolas de recusar alunos com deficiência. A lei que entrou em vigor em janeiro tinha sido questionada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A gente fala ao vivo com a Larissa Santiago. Larissa, quais argumentos que o STF utilizou para validar a lei? Boa noite, Larissa. Boa noite para você também, Amanda. Meu boa noite especial para você que acompanha o A Crítica na TV. Olha, os argumentos foram muito simples. Eles disseram que as instituições não podem simplesmente escolher os alunos que vão estudar na escola e que seria uma forma de segregação. Eles têm que matricular todos os alunos. Segundo os ministros, é um compromisso ético de garantir a educação e o acolhimento para todos os estudantes. E todas as escolas devem cumprir, incluindo as da rede pública quanto as da rede particular. Trata-se de um direito à educação. Apenas um ministro votou contra, que foi o Marcos Aurélio. Ele disse que o Estado não pode obrigar as escolas a simplesmente acolher esses alunos sem cobrar uma taxa adicional. Mas, como eu falei, é uma forma de segregação e eles não podem fazer isso. O voto do Marcos Aurélio foi vencido. Então, o que está valendo é que todas as escolas têm que acolher, sim, os alunos que têm qualquer tipo de deficiência. Amanda. Larissa, muito obrigada pelas informações. A gente espera que a lei seja cumprida. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você sobre outro assunto, sobre o Festival de Parintins e algumas mudanças por aí. Daqui a pouquinho a gente fala. E agora, que tal uma dica de um local aqui mesmo em Manaus, onde é possível curtir com toda a família a natureza e sem ir muito longe? Amanhã, o programa Manhã no Ar vai mostrar um dos principais parques da cidade. E tem também as principais notícias do dia, bem cedinho, com a Daniela Sayag.
Boa noite, Amanda Couto e você que acompanha a Crítica na TV. Nessa sexta, no quadro Roteiro do Dia, o Manhã no Ar fala sobre o Parque do Mindu, um dos locais que mais atraem visitantes aqui na nossa cidade e é uma boa opção para quem quer ter contato com a natureza sem ir muito longe de casa. A gente mostra também a terceira reportagem da série em homenagem ao Dia dos Namorados, histórias inspiradoras. Você confere também toda a movimentação do trânsito ao vivo direto do RC Coop nas primeiras horas da manhã e as notícias para você começar o seu dia muito bem informado. A partir das 6 da manhã, eu espero vocês aqui no Manhã no Ar. Até lá. E é claro que a gente não vai perder o Manhã no Ar amanhã bem cedinho. Cerca de 450 militares do 9º Distrito Naval vão trabalhar nas fiscalizações fluviais durante o Festival de Parintins. Mas, por enquanto, o trabalho da Marinha é vistoriar as embarcações que devem levar os brincantes à ilha. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente volta a conversar agora com a Larissa Santiago, como eu havia dito ainda há pouco. Larissa, até quando segue esse trabalho de vistoria? Olha, Amanda, a previsão é que vá até o dia 13 de junho. No fim de abril, o órgão chegou a convocar os proprietários dessas embarcações para agendarem gratuitamente esse serviço de vistoria. Mas, segundo a Marinha, somente 90 solicitações foram feitas. Lembrando que essa vistoria consiste na verificação da parte documental e da estrutura da embarcação, como, por exemplo, motores, coletes, botes salva-vidas, enfim. Após toda essa fiscalização, e se estiver regular, a embarcação receberá um documento chamado de passe. Mas se a embarcação não tiver esse documento, irá retornar ao porto de Manaus. Lembrando que isso é uma forma de garantir a segurança durante esse trajeto que a embarcação vai fazer. Por isso, é muito importante que essas embarcações passem por esses procedimentos para garantir a segurança de todas as pessoas que querem aproveitar o Festival Folclórico de Parintins, que vão sair daqui de Manaus, da capital amazonense, rumo à ilha Tupinambarana. Por isso, o 9º Distrito Naval está fazendo todo esse trabalho, né, Amanda? Volto com você no estúdio, uma boa noite. Uma boa noite, Larissa. A gente espera realmente que não tenha nenhum imprevisto, nenhum acidente com as embarcações. Muito obrigada pelas informações, boa noite para você. E o Dia dos Namorados está chegando. Enquanto alguns estão atrás do presente ideal, outros pensam em como tornar o dia inesquecível. Para ajudar os apaixonados, restaurantes e hotéis da cidade estão dando uma forcinha com serviços especiais. Este restaurante, num shopping na zona centro-sul de Manaus, aposta na cozinha regional para criar um clima especial no Dia dos Namorados. Os pratos são tradicionais, mas sofisticados, como o pirarucu de casaca na cesta de farinha e de sobremesa um cheesecake de cubil. É uma boa chance de provar essa culinária regional de uma forma diferente, né, de uma forma inusitada e eu costumo dizer de tirar onda dentro da gastronomia com a sofisticação dos pratos que nós servimos aqui. A ideia é fazer do momento a dois uma linda recordação. O casal que vier aqui nesse fim de semana almoçar ou jantar ganha 15% de desconto. No cardápio, destaque para o magre de pato com arroz de tacacá, que além de saboroso, é afrodisíaco. O magre de pato aqui no nosso restaurante é um dos pratos que tem maior saída, né? E o preço também ele já é muito bom mesmo sem um desconto, né? Então é uma indicação que o chefe faz, sugestão do chefe, magre de pato com velouteiro de tucupi. Já a proposta deste hotel no centro de Manaus é surpreender com o romantismo. As suítes foram delicadamente decoradas para criar um clima de amor tranquilo e aconchegante. O casal basicamente se sente muito à vontade, é um ambiente bem tranquilo, né? Justamente para agregar valor emocional ao pacote, né? O pacote por casal custa R$ 320 e dá direito a um jantar no dia 11 com vinho, hospedagem prolongada, café da manhã e espumante. Tudo para tornar a data especial. Vamos ter um show ao vivo, né? Música bem ambiente, voz e violão. Então, para justamente abrilhantar esse clima do Dia dos Namorados. O almoço romântico, um jantar especial ou uma noite a dois. O importante mesmo é aproveitar o Dia dos Namorados ao lado de quem se ama. Ficou inspirado? E olha só, mesmo com todas essas dicas, se você ainda ficou na dúvida do que você vai dar para o seu amor, não tem problema, pois eu tenho mais uma dica bacana e bem econômica. No domingo, um fotógrafo daqui de Manaus vai registrar fotos de vários casais apaixonados lá na orla da Ponta Negra.
E o melhor, gente, é que o serviço é de graça. O Dia dos Namorados já é nesse domingo, mas ainda tem muita gente que ainda nem comprou o presente. Já comprou? Ainda não. E se você também ainda não decidiu o que dar para a pessoa amada, calma, você não está só. O Marcelo percebeu isso e resolveu dar uma mãozinha. O que você acha de repente estar andando na Ponta Negra e ver um casal fazendo uma sessão de fotos? E depois você descobre que tudo isso é gratuito. O que será que as pessoas acham disso? Você já pensou estar andando por aqui e de repente ver uma sessão de fotos? O que você acha dessa ideia, dessa iniciativa? É muito bom, com certeza. O amor rompe barreiras, rompe tudo, né? Rompe mesmo. O fotógrafo decidiu oferecer fotos profissionais para casais no Dia dos Namorados, na Ponta Negra. E o melhor, tudo de graça. Aqueles casais que às vezes não têm condições financeiras de pagar uma sessão fotográfica e às vezes não têm condições mesmo por falta de tempo. E aí um dos objetivos da ação é alcançar esses casais de uma forma bem tranquila. Você vem passear na Ponta Negra e aproveita e já faz uma foto com um profissional de qualidade e já você guarda para o resto da sua vida. O Marcelo garante que os casais vão adorar o resultado. A Fabiane e o André que o digam. Eles já fizeram um outro ensaio com ele. Olha só como ficou. Esse é o resultado do trabalho Alegria de Despertar. Mas no domingo, a sessão vai ter outro enfoque. Marcelo vai usar um lugar público como cenário. É uma forma de beneficiar mais gente. Por que não de um sorteio? Porque às vezes você faz um sorteio e só um casal é beneficiado. E eu queria alcançar o máximo de casais possíveis, tanto de amigos como de pessoas que pudessem conhecer o meu trabalho também. A Fabiane adorou. Foi muito especial, assim, quando ele chamou a gente, eu fiquei muito empolgada, né, que ele falou pra gente conhecer mais ou menos, eu fiquei super feliz, porque ele é muito profissional. No dia foi muito legal, as fotos foram muito naturais, entendeu? Foi uma coisa muito legal, foi bem prazeroso de fazer. O André também gostou da ideia e já até pensa em economizar esse dinheirinho do presente de domingo. Serve como presente do Dia dos Namorados, ela tá olhando, hein? Né, a gente vai dar um jeito aí, faz assim um embrulho. Mas é um presentão, né? Essas fotos são um presentão. Se a namorada aprovou, tá aprovado. E para esse casal, de agora em diante, as selfies vão ficar de lado. Olha aí, quem não quer um book fotográfico profissional? Muito bacana mesmo o projeto. E lembrando que os registros vão ser realizados nesse domingo, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a partir das 3 da tarde, lá no calçadão da Ponta Negra. Quem estiver interessado deve ir usando roupas e maquiagens de tons claros, para ficar mais romântico. Todas as fotos depois vão estar disponíveis na página do Facebook do fotógrafo. E hoje, na segunda reportagem em homenagem aos namorados, vamos mostrar a história da Carliane e do Tiago. Um casal bem jovem que, apesar das diferenças pessoais e da pouca experiência de vida, conseguiram se manter unidos em nome do amor. A reportagem é da Júlia Magalhães e do Rui Silva. Antes de conhecer a Carliane, eu era carnívoro, não era vegetariano, não era vegano. Eu era mais explosivo, mais temperamental, né? O relacionamento me fez mudar. Antes de conhecer o Iago, eu era uma pessoa extremamente festeira, gostava de sair bastante, não tinha hora para voltar, era uma pessoa super imatura. De parecido mesmo, apenas as tatuagens e o gosto musical. Diferenças? Até que tem muitas. Mas para Carliane e o Iago, o importante é o sentimento que une o casal. Apesar de todas as diferenças, o amor falou mais alto. O Iago e a Carliane já estão juntos há 3 anos. Já se casaram e já tiveram até um filho. Ian tem 1 ano e 5 meses. É o fruto desse amor. Mas antes desse rapazinho existir na história dos dois,
tem outra bastante engraçada. Eu tocava numa banda e o namorado da Carliane e a Carliane frequentavam o ensaio da minha banda. E eu acho que... eu não lembro qual foi o tempo certo, assim, que eu comecei a falar com ela, mas eu acho que foi depois que a banda terminou e tal, eu segui meus estudos. E aí só depois de 3 anos foi que eu tinha um grupo, né, no WhatsApp de umas meninas, amigas minhas, e aí elas mandaram uma foto deles de um amigo. Falando, não sei o que, vocês conhecem. E aí eu peguei, achei ele lindo, assim, achei super interessante. E aí fui procurar no Facebook. E desde então, perguntei, e aí, tá solteiro? Comecei a sondar se estava solteiro, se tinha alguém, né? E aí ele falou, não, tô solteiro e tal. Aí a gente trocou o WhatsApp, eu adicionei no Face. E desde então a gente marcou um encontro, né? Fomos para um barzinho. Um gesto por parte do Iago nesse primeiro encontro tocou o coração da Carliane. Quando a gente tava indo embora, eu falei pra ele, né? Falei, bora sair daqui e aí a gente vai lanchar e depois, sei lá, a gente vai pra tua casa, eu vou pra minha, pra gente namorar um pouco mais. E aí ele falou pra mim, olha, eu não quero você beber um pouco, a gente pode até sair sim, mas outro dia, hoje não, você bebeu e eu não quero ficar contigo hoje. E a partir de então eu fiquei, cara, é assim, ele não em nenhum momento quis se aproveitar da situação, né? Me respeitou como pessoa, como mulher. E aí o romance engatou. Pouco tempo depois, ela que não queria casar e nem ter filhos, engravidou. Ele falou pra mim, não, amor, é o seguinte, tu já tá grávida e eu quero dar meu nome pra ti, porque eu quero que tu se sinta segura. E foi isso que aconteceu. Depois que ele falou isso, assim, eu fiquei, nossa, eu quero casar agora. E eu acho que o Ian veio para unir ainda mais, sei lá, o nosso relacionamento. A partir do momento que nós começamos a nos planejar para a chegada do Ian, eu vi que isso era necessário para poder ficar do lado dela e dar um apoio que eu sei que ela precisava e o Ian também. Hoje, eles formam uma família que acredita no respeito às diferenças. Hoje em dia, os relacionamentos estão assim, as pessoas acham que pelo fato delas serem casadas, delas terem um relacionamento, elas são donas uma das outras. E não é bem por aí. Esse respeito mútuo, assim, faz com que o nosso relacionamento solidifique. O Iago não voltou a comer carne e continua sem beber. A Carliane continua carnívora e adora sair. Há pouco tempo, fizeram a mesma tatuagem. E foi assim que o casal descobriu nas grandes diferenças, nos pequenos gestos, nos detalhes do dia a dia, o significado verdadeiro da felicidade a dois. Todos os dias ver o sorriso do meu filho, ver a saúde dele, ver que ele tá bem, ver meu esposo sair pro trabalho. Então essa é a felicidade que eu tenho hoje. E hoje eu digo realmente, hoje eu sou feliz, sou uma pessoa completa e muito realizada. E aqueles momentos de acordar cedo, de estar com o bebê, de olhar para ela, de tomar café, eu acho que nessas pequenas festas assim, eu encontro minha felicidade. Eu tô super feliz por ter formado minha família, por ter conseguido alcançar o que eu queria. Carliane, Thiago, parabéns e muito mais felicidade para vocês. E quanto mais romance, melhor, não é, gente? Amanhã a gente continua espalhando amor aqui na programação do A Crítica na TV, com reportagens especiais de eternos namorados, como esses casais que a gente acabou de ver.
E agora a gente encerra mais uma edição com as imagens aéreas da TV A Crítica. Vamos sobrevoar a Avenida Djalma Batista. A gente agradece ao cinegrafista Emerson Cardoso por estar sobrevoando nesse momento e ter mostrado pra gente as imagens do trânsito da cidade. Mais uma vez, Djalma Batista congestionada agora à noite. E a gente fica por aqui, fique com Deus, uma excelente noite para você. Eu te espero amanhã para a gente encerrar a semana, logo depois do Cidade Alerta, às 6h30 da noite. Até lá!